dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local do mundo que vocês estão assistindo. Eu quero pedir a atenção de vocês um pouquinho, né? E licença do tempo de vocês para poder trazer para vocês dividir com vocês algum conhecimento sobre o xamanismo e as cartas do poder dos animais, tá? Que é bem interessante. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é bem interessante, porque com essas energias, né, que os animais dividem com a gente, ajuda, né, para tudo aquilo que a gente precisa para tomar as decisões, né, dos dias, das situações, né, que nós estamos vivendo. Isso é bem interessante, tanto que eu fiz já o ritual, né, e tirei uma carta hoje. Aqui, ó, é a carta 12, o porco espinho. É bem interessante essa carta, porque ela traz uma mensagem. Uma das mensagens, né, principal dessa carta é a fé, né, e a alegria. É bem interessante isso, porque nessas situações que nós estamos vivendo hoje, né, com essas a pandemia, a Covid, a gripe, então isso deixa a gente, por mais, né, que a gente não queira, isso traz pra gente um alerta, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que não vai acontecer e do que a gente pode, né, absorver de tudo isso para a gente poder fazer uma transformação na nossa vida, no sentido de atingir mais sabedoria, né? Porque eu acredito que conforme vai passando o tempo, a gente vai buscando, né, as respostas e ao mesmo tempo atingindo a sabedoria. Isso é bem interessante, tá? E essa carta, ela traz pra gente, primeiro que ela traz o número 12, né? Que você somando vai dar o 3, que é uma carta o número 3 é uma carta que bate, né? Junto, né? Com a numerologia, pra gente poder trabalhar esse lado nosso de comunicação, de crescimento, né? No poder da fala, que é uma coisa muito importante. E dentro dessa cultura esotérica que nós temos, né, que são milenares, no esoterismo nós temos o xamanismo. E o xamanismo é uma cultura que a gente ouve assim, hoje, né, principalmente, muito falar sobre o xamanismo. E dentro daquilo que os xamãs, né, pode acrescentar na nossa vida, tudo isso traz pra gente um câmbio, né, uma mudança, pra gente poder chegar e deixar esses dias, né, mais leves com tudo que está acontecendo. E sempre aconteceu, né? Não é só agora. Se a gente for pensar, tudo isso é milenar realmente, né? Essas situações e essa busca do conhecimento, né? Que é bem, vamos dizer assim, mundial, né? De toda a humanidade. Mas cada um tem uma maneira, né, mais profunda, tem outro que precisa buscar um pouco mais de tempo, mas isso é uma situação que todos nós temos que estar preparados para a gente poder chegar no momento certo e na hora certa, porque na minha concepção não existe coincidência, né? E se vem para mim é porque pode acrescentar, e isso é muito importante, tá? Então vamos lá. O que a carta do porco espinho traz pra gente, né? A mensagem da inocência, né? O que é ser inocente, né? O que significa essa palavra tão assim, vamos dizer, pura, né? Porque quando você pensa em inocência, você já pensa na pureza, né? Na criança, né? Que é muito importante focar na criança interior, que tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, passou na nossa infância, mesmo que a gente não queira, tá? O nosso inconsciente fica gravado. E para a gente poder acessar esse inconsciente, não é muito fácil, porque tudo aquilo que vem, né, trazendo pra gente os dissabores do dia a dia, as consequências das nossas atitudes, está lá no nosso inconsciente. E é por isso que a gente sempre bate, né, na tecla como terapeuta, né,
que precisamos trabalhar a criança interior, porque essa criança interior traz coisas que não são delas, né? E eu costumo dizer que a gente precisa olhar para a criança e conversar com a criança como criança, conversar com o adulto como adulto, e conversar com as pessoas mais velhas como pessoas mais velhas, porque a visão de cada um é diferente, né? A visão de cada horizonte, né, de cada um é diferente, porque a gente enxerga, primeiro que a gente enxerga aquilo que a gente quer, né? A gente não enxerga aquilo que é preciso, a gente sabe que é preciso, mas a gente não consegue entender quais são as decisões, né, para a gente poder tomar tudo isso dia a dia, né, minuto a minuto, e tudo é consequência daquilo que a gente busca, né? Então, o que você está buscando, né? Qual é o momento que você está vivendo? Faça essa pergunta para vocês, tá? E com essa pergunta vai vir algumas intuições para vocês, né? Que isso é muito importante. A gente começar a entender aquela vozinha, sabe? Que a gente escuta de dizer assim, opa, isso não tá bom. Opa, então nesse lugar, essa energia aqui tá pegando você, então você não tá se sentindo bem. Isso aqui, isso é um treino, né? Para a gente poder chegar e entender essas mensagens que a gente recebe da nossa equipe espiritual, que eu costumo dizer, né? Que essa equipe, a gente tem o celular deles, né? Então, eles passam mensagem para a gente direto e sem marcar hora. Sem marcar hora. Então, com essa carta do porco-espinho que veio hoje, né? Ela mostra de mensagem, ela mostra para a gente, né? Qual é a análise que nós estamos fazendo na nossa vida? Olha que interessante. Por mais que a gente... E o porco-espinho é um animal assim meio, né, que quase muito poucas pessoas conhecem, o nome já diz, né, porco-espinho. Então ele tem os espinhos, mas quais são os espinhos que você coloca na sua vida, tá? Como obstáculos? Quais são os espinhos que você divide com os outros, ou então joga nos outros? Porque normalmente é muito mais fácil, né? Com as atitudes que nós temos e os resultados talvez não alcançados de acordo com as nossas atitudes, a gente culpar as pessoas, culpar o tempo, culpar a todos, menos a nós mesmos, né? Porque, lógico, você sabe, você tem uma decisão certa, mas essa decisão certa é meio controversa, né? Porque o certo para cada um tem uma visão diferente. Para mim, o certo é uma situação. Talvez para você, o que é certo para mim é errado para você. Mas o discernimento, a sabedoria é muito importante na hora da gente passar para as nossas decisões, tá? E uma coisa bem interessante também é o julgamento, né? Por que com o outro acontece? E comigo nunca vai acontecer. O que está fora, né, da minha porta, da minha calçada, não vai acontecer. Mas isso não é verdade, né? E às vezes, quando a história se repete na nossa vida, é justamente para isso. É para a gente poder ficar em alerta, para a gente poder ter uma atenção na situação e pensar, uau, será que não está repetindo a mesma história? Por quê, né? Que está repetindo essa história? Por que está repetindo esse momento? Por que está repetindo as minhas aflições? Por que está repetindo os meus dissabores? Pensa nisso, tá? É bem interessante. Então, qual é a mensagem da carta do porco-espinho? O porco-espinho, nesse livro, né? Você tem uma sinopse, tá? Do que representa a carta do porco-espinho. E normalmente depois da figura da carta você recebe uma mensagem, né? E essa mensagem é pra gente pensar, tá? Porco-espinho, traga-me de volta a inocência, cada homem um irmão e cada mulher um amigo. Olha que interessante, né? Quem é na verdade os nossos amigos, né? O que a gente espera dos amigos, né? E qual é vamos dizer assim, a influência que esses amigos trazem para mim, tá? Porque às vezes vem as pessoas pra gente, né? Porque eu acredito que você atrai o seu semelhante, né? Você atrai aquilo que você está no pensamento, né? E Jung já falava, né? Participamos do inconsciente coletivo. Então, se eu estou pensando uma coisa, eu projeto esse pensamento, tá? E eu concretizo falando nesse pensamento. E aí, esse pensamento traz para você as pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Por isso que num relacionamento, né, amoroso,
a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque fala, oh meu Deus, atrair tal pessoa. Não, porque isso aqui, é porque nós estávamos com essa energia no momento. E esse momento traz pra gente talvez uma situação que acaba se tornando um relacionamento mais duradouro, né? Um relacionamento que pode chegar até um compromisso mais sério. E aí que a gente precisa entender sobre esse compromisso, né? E o momento que nós estamos passando. E buscando toda essa sabedoria, né? Esses momentos que a gente pode transformar tudo isso, a gente consegue entender muitas vezes o motivo, né? Que acontece as coisas com a gente. Porque olha que interessante. Quando você fala assim, por que aconteceu isso? A resposta por quê, ela pode trazer um sim ou não, né? Agora, a resposta para quê, né? Quando você faz uma pergunta, para que aconteceu isso comigo, te dá uma extensão maior de significados, ou seja, de uma explicação ou de uma conclusão daquilo que você pode ou não pode absorver, né? Mas como nós temos uma tendência muito grande a se culpar, né? E o Saturno faz isso com a gente, ele traz pra gente um sentimento de culpa muito grande, porque é o que cobra, né? As nossas atitudes, ele é o dono do tempo. Então, e quem tem Saturno no mapa, dependendo, né, no local que está o mapa, dá pra gente perceber como é essa pessoa, né? O porquê essa pessoa cobra muito. Então é bem interessante isso, para a gente poder entender. Aliás, a astrologia traz para a gente, né, como a gente caminha na vida, né? Como a gente pode, vamos dizer assim, fluir os nossos pensamentos com as nossas atitudes, para que a gente consiga chegar vamos dizer assim, num momento melhor, né? E a sabedoria é isso, a sabedoria é você buscar esses momentos, buscar o conhecimento, para que você chegue e fale assim, opa, só por 10 minutos, tá? Vou sofrer, vou chorar, ou talvez por menos, tá? Eu costumo dizer que quem já me conhece sabe que quando a gente faz o curso do Reiki, quando a gente lê, né, sobre o Reiki, quando a gente conhece o Mensui, ele diz o seguinte, só por hoje, né? Eu dei uma transformada nisso, nessa frase dele, digo o seguinte, né, por 10 minutos. Porque se a gente ficar, né, o dia todo sofrendo, a gente vai entrar num estado, vamos dizer assim, no início, né, de uma fluência não muito boa, né, porque a gente fica batendo, e às vezes as coisas passam por muita rapidez. E no futuro, né, assim, no amanhã, a gente dando uma olhada no livro da nossa vida, folheando o livro, a gente vai entender que o motivo que aconteceu as coisas. Por isso que é importante a gente revisar o nosso passado, né? As nossas atitudes, né? Não viver o passado. Nós estamos num momento de transformação. Isso não é eu que estou dizendo, né? Isso, se você pegar muitas dessas mídias sociais, eles estão passando muito pra gente isso, né? Por quê? Porque é mesmo um momento de mudança. Tanto que essas coisas que estão acontecendo, essas situações, né? É justamente por isso. Tanto que pra mim, dentro daquilo que eu acredito, né? Que eu busco, o Covid nada mais é do que o nosso julgamento, né? A maneira que nós tratamos as pessoas, a maneira que nós lidamos com essa, vamos dizer assim, com essa ajuda, né? Na verdade, com a nossa misericórdia e a nossa fraternidade, né? Porque o amor é a cura de tudo aquilo que a gente precisa. O amor é a cura de tudo aquilo que a gente vê, o que o mundo precisa, o que a humanidade está passando, tá? E não adianta a gente dizer que a gente não entende, a gente não se choca, porque se você pegar algumas notícias que trazem para você, vamos dizer assim, o uau, né? Aquilo, sabe, o prender a nossa atenção, é justamente por isso, tá? É porque precisamos mudar, precisamos entrar nessa, na saída dessa matrix, né? Que traga pra gente a nossa opinião. E outra, né? Como com algumas pessoas que, como eu falo para você, né, que a gente precisa trabalhar muito essa criança interior, houve muita castração, muita não poder liberar a sua opinião, né, quando a gente era criança, né? Então isso hoje traz pra gente essa mudança, essa necessidade que a gente tem de poder trazer à tona, né, aquilo que a gente não quer mais, né? Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer ser diferente, um amanhã melhor, né? A felicidade, a paz, a harmonia é muito importante. E a nossa liberdade, né? Junto com
a maneira que a gente ama as pessoas, que é a fraternidade, né? E a igualdade, a gente começa a entender o que são as mudanças. Aí a gente volta um pouco no tempo e começa a buscar no nosso Google, né? No nosso, vamos dizer, o pai, né? Google, porque hoje já se tornou um pai, que é onde a gente costumava dizer que no passado a gente tinha um dicionário, hoje nós temos o Google. E na verdade, se você for ver, a vantagem disso é você trazer, né, aquilo que veio do passado para cá. Então, o que aconteceu naquela época, na Revolução Francesa que nós tivemos? Liberdade, igualdade e fraternidade. Será que não é isso que nós estamos precisando hoje também? E com essa nova, né, semente que nós estamos plantando em 2022, é para trazer para a gente exatamente isso, o preparar, né, para o que está para vir para frente. Porque na época da Revolução Francesa foi a época que Plutão, tá, entrou em Aquário. E vai acontecer isso em 2023. Então você imagina tudo aquilo que, essas evoluções, essas mudanças, esse câmbio na ciência, na tecnologia, na religião, na vida do ser humano, né? Na liberdade que você tem de expressão. Isso vai ser muito importante, tá? Fiquem atentos a isso que depois a gente vai conseguir passar mais coisas. E eu tenho algumas redes sociais, né? E que, se vocês quiserem seguir, é bem interessante. Porque nos flashes que eu vou recebendo, eu vou fazendo análise e vou colocando alguns vídeos, algumas mensagens pra gente chegar, tá? E refletir, né? Essas mensagens eram simplesmente pra gente poder refletir, pra gente ver o que realmente nós estamos fazendo com a nossa vida, né? Pra gente não ficar nesse musgo, né? Nessas situações que a gente não consegue decidir no sentido de melhor decisão, ok? Então vamos lá. Então a carta do porco-espinho traz pra gente a inocência, né? E é pela inocência, tá, que a gente busca a humildade, né? Olha que interessante, porque a humildade não é você andar de roupa rasgada, de pé no chão. A humildade é você reconhecer o seu erro. É você acreditar que você pode ser melhor, né? E não apontar as pessoas pela culpa daquilo que acontece na sua vida, tá? Porque quando a gente é mais jovem, a gente não consegue entender a energia que nós temos, essa combustão desses hormônios que estão dentro da gente. Mas quando a gente começa a refletir um pouco mais com a idade, né? Porque nós temos mais acontecimentos na nossa vida. E superando esses obstáculos, né? Ou deixando eles, né, como um ciclo, que isso é bem interessante pra gente falar na próxima live, os ciclos da vida, né? Tem começo, meio e fim, tá bom? Então vamos lá. O porco-espinho pede pra gente qual é o seu poder da fé, né? No que você acredita, né? O que você pode, qual é o poder que você tem para poder mover essas montanhas, né? Para poder mover esses obstáculos para você chegar nas montanhas. Tanto que as pessoas que me conhecem mais, eles sabem que uma frase minha é o seguinte: eu determino uma montanha que eu vou subir, que é muito importante, né? Aí eu pego, faço aquele, né? Vou subir, transtorno a minha vida, mudo a minha maneira de ser para poder subir numa montanha. Só que eu chegando lá, eu tô tão exausta, tão cansada, como eu não sei qual é o objetivo, né? Quais são os meus objetivos, eu chego lá e falo assim, agora eu vou descer. Sabe assim, eu chego na montanha, falo, agora eu vou descer. Ou seja, você não vê esse momento, você não curte aquilo, você... Por quê? Porque foi tão cansativo, foi tão exaustivo o seu preparo para chegar nessa montanha, que traz para você o não, vamos dizer assim, sentir, né, a situação para mim chegar a um outro lugar, porque, volto a repetir, nada acontece para você por acaso, tá? Tudo que está ao seu redor é porque você atrai, que isso é a lei da atração, tá bom? Então é bem interessante a gente buscar também, pra gente poder chegar nessa inocência, né? Que olha que interessante, a inocência são as crianças, porque a criança faz as coisas sem intenção de competição, tá? Lógico, depois com o tempo ela vai começando, porque a vida da gente a gente aprende, né, com a sociedade a competir. E essa competição traz pra gente também as frustrações. E a criança já não é assim, né? A criança busca a diferença.
E olha que interessante, se você, vamos olhar um pouquinho para o lado, vamos dizer assim, porque toda energia, né, tem a fluência e a não fluência. Então vamos olhar um pouquinho para essa energia contrária que a carta traz para a gente, né? Porque a gente tem que decidir, né? Esses instrumentos que a gente recebe esotérico é para a gente poder trabalhar melhor as nossas decisões, trabalhar para cada dia ser um dia melhor, né? Você está presa no jogo da vida. O que ela significa isso? Você está presa no jogo da vida, né? Você começa a ter levando as coisas muito a sério, a ponto de não enxergar o que está ao seu redor, para você minimizar um pouco o que é sério, né? Porque tudo é sério. Se a gente for ver, a responsabilidade é muito grande, né? Mas a gente precisa trazer pra gente, tirar essa mágoa, né, profunda que a gente carrega das frustrações das nossas decisões, dos resultados das nossas decisões, tá? E é bem interessante porque se a nossa dignidade, né, que é um conjunto daquilo que a gente tem, né, de mostrar para as pessoas as nossas atitudes, que isso é muito interessante também, porque a gente precisa de elogio, a gente precisa de mostrar quem somos nós, mas ao mesmo tempo, quando a gente conseguir bloquear não, vamos dizer assim, né, tirar o véu de Maia e ver que a gente não precisa do elogio de ninguém, que a gente está fazendo aquilo que o coração da gente manda, então a gente não precisa, né, de se expor, né, a esses espinhos que o porco-espinho tem, né? Por isso que ele se protege, né? Tanto que você vê, ele tem uma camada de espinho, normalmente, né? Nós temos a pele, temos essa camada de proteção. E no caso dele é o espinho. Então, o que ele mostra? Quais são os espinhos que você tem que superar, tá? Porque aí você não deixa as coisas chegarem até você, né? As pessoas chegarem até você. Porque essas pessoas que estão no nosso caminho é pra gente aprender também com as atitudes, né, delas. O que é bom e o que não é. O que serve pra nós e o que não serve, né? Então é muito interessante a gente trabalhar isso, né? Então essa carta provavelmente está forçando a gente a ver o porquê das situações, para que está acontecendo isso comigo hoje, tá? Ou ainda, por que não a mudança, né? Por que não? Porque sim a repetição e por que não a mudança? Porque é difícil mudar, dói mudar, né? Então isso é uma coisa muito forte dentro da nossa cotidiana. Bom, espero que esse momento, né, que nós passamos juntos foi importante para vocês, tá? E que traga para vocês também vamos dizer assim, um pensar de rever as nossas atitudes, tá? E buscar alegria, continuar, né, tendo aquela inocência da criança de não ver a maldade nas pessoas e não ver as atitudes das pessoas como maldade, porque eu costumo dizer o seguinte: eu tenho que acreditar no ser humano, porque se eu não acreditar eu vou pro Tibete. Porque o Tibete é a montanha mais alta que nós temos, nós estamos mais perto do céu, né? Então vamos facilitar essa nosso contato, né, com o povo lá de cima, para a gente poder receber o discernimento, né? Senão, se a gente não acreditar no ser humano, porque também não adianta a gente se fechar e ficar no sofrimento, né? Isso não adianta, a gente tem que buscar mais coisas. Agora, se vocês tiverem alguma vamos dizer assim, sobre algum assunto, né, deixe nos comentários, assim eu posso tentar. Se eu não tiver conhecimento, eu vou buscar o conhecimento para poder dividir com vocês, porque aí vocês me despertam também essa troca, né, de conhecimento, que é muito importante, tá bom? Beijo no coração de vocês. Meu nome é Thelma Santos, tá? E estou aqui para agradecer esse momento que nós estamos passando juntos e buscar a sabedoria. Ok? Amo vocês. Até a próxima.